no verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Feche seus olhos. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. A nossa oração, ó Pai, que entregamos a Ti neste momento, é uma oração de congraçamento, é uma oração de fortalecimento da fé, é uma oração de busca da unidade espiritual. É uma oração que busca a revelação das Tuas sacras escrituras, mas sobreveste, sobretudo, sobre todas as coisas, Pai. É uma oração em que nós Te buscamos. Buscamos além das Tuas mãos, dos Teus feitos, dos Teus milagres, buscamos a Tua face. Buscamos a Tua presença, a Tua singular presença em nós. Graças Te damos por isso, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, após o véu do santuário ter sido rasgado de cima para baixo, termos livre acesso a Ti. Obrigado, Deus. Recebe a nossa oração, recebe as nossas vidas, recebe a Tua igreja e derrama unção sobre a minha vida como pregador do Teu Evangelho, sobre a vida de todo aquele que se dispõe a pregar e anunciar as boas novas nesta manhã. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Esmirna é destinatária, a cidade, a igreja destinatária da segunda epístola dentre as 7 missivas, as 7 cartas destinadas às igrejas do Apocalipse. Pois bem, primeira compreensão que nós devemos ter: todas as 7 igrejas do Apocalipse ficavam numa região chamada de Ásia Menor. Em que pese nós entendamos que toda a revelação das Sacras Escrituras tem como epicentro a cidade de Jerusalém e o Estado de Israel. Após a diáspora, o que é a diáspora? O que é a diáspora? É a dispersão. Diáspora significa dispersão. É a saída. Os judeus, após o início da perseguição, os judeus cristãos, os judeus convertidos, os cristãos do primeiro século, com o intuito de conseguirem inicialmente salvarem suas próprias vidas, deixaram o Estado de Israel e buscaram refúgio em outras cidades. Qual foi a consequência maior da perseguição do Estado de Israel contra os cristãos? Um crescimento avassalador da Igreja de Cristo. Nós entendemos, portanto, que no tempo de perseguição, a Igreja cresce. No tempo onde a Igreja é perseguida, nós vislumbramos o crescimento da obra de Deus, o alargar das estacas do reino. Naquele tempo, o tempo de perseguição intensa, a Igreja de Cristo foi o tempo onde a Igreja mais avançou, mais cresceu, numérica e geograficamente. Pois bem, a partir de então, a perseguição do Império Romano às igrejas cristãs ficou concentrado nessa região da Ásia Menor. Portanto, todas as epístolas do Apocalipse foram destinadas a essa região da Ásia Menor, que hoje se chama Turquia. Se você for à Turquia, e se você tiver a oportunidade de um dia for à Turquia, se você ainda não foi, vá. E faça o roteiro das 7 igrejas. Quando você fizer o roteiro das 7 igrejas, você vai compreender que as igrejas ficam e as epístolas foram entregues a uma rota circular no centro da Turquia. E o que essa rota circular significa? Uma igreja em cada ponta desse círculo, se é possível, entendam. Não tem ponta em círculo, mas apenas para você compreender. Como se fosse um relógio. Como se fosse um relógio. Estão entendendo?
é um relógio. E nós entendemos que o tempo de Deus hoje já não caminha como caminhava outrora. O tempo de Deus hoje é mais rápido. E a primeira igreja desse relógio foi a igreja de Éfeso. E depois, as epístolas continuam no mesmo sentido horário da entrega dessas epístolas, para demonstrar que o relógio de Deus tem avançado e que urge o tempo da igreja. É premente a volta de Cristo. É premente o nosso encontro, o encontro da noiva com o noivo, das bodas do Cordeiro. As epístolas destinadas às 7 igrejas não apenas demonstram e apontam para um fim que é a volta do Cordeiro, como nos trazem ensinamentos acerca deste tempo. Agora, há uma diferenciação entre a epístola, a carta destinada à igreja de Esmirna e todas as demais outras cartas. Para todas as cartas, o anjo dizia, escreve ao anjo. O autor da revelação dizia, escreve ao anjo. Então João, ouvindo a revelação, começava a escrever as epístolas. E em cada epístola, o autor, o anjo, o Senhor, dizia, conheço as tuas obras. Vejo que não suportaste a doutrina dos homens maus, não suportaste a doutrina dos nicolaístas, não suportaste a doutrina de Jezabel. Conheço as tuas obras, vejo que nem és quente e nem frio, vejo isso e vejo aquilo. Diferentemente, na igreja de Esmirna, que também Cristo revela, porque vejam bem, a primeira percepção que nós precisamos compreender é que o autor é o próprio Cristo. A figura que se revela a João, o anjo do Senhor, é o próprio Cristo. Compreendem isso? João está na ilha de Pátmos, isolado, sozinho, esperando a morte, quando então ele vê Cristo? Não. Inicialmente, ele ouve. Por isso a Bíblia ensina, quem tem ouvidos, ouça. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus nos ensina acerca do maior de todos os mandamentos. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus acima de... Não. Não é assim que começa o verso. Não é assim. Cristo diz, o maior de todos os mandamentos é, 2 pontos. Ouve, ó Israel. Amai a Deus acima de todas as coisas. Todas as suas forças, todo o seu entendimento. É preciso ter ouvidos espirituais para compreender o que a profecia nos revela. Essa profecia é o maior tesouro que nós temos em nossas vidas. Aqui encontramos a razão da nossa existência. Aqui encontramos a razão das nossas dores, das nossas enfermidades. Aqui encontramos o fato, aquilo que dá aso, aquilo que justifica as nossas conquistas, as nossas vitórias. Leia, estude, escute o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas há uma diferença entre a epístola destinada à igreja de Esmirna, em relação às demais igrejas. Porque há, na revelação, a igreja de Esmirna, uma profecia futura. Olha,
vocês passam por tribulações, vocês passam por perseguições, mas saibam que isso é nada perto do que vocês ainda vão passar. Cristo diz para essa igreja: vocês são fiéis, vocês são fortes, vocês são corajosos, vocês se mantêm de pé. Vocês são pobres, mas eu vejo a riqueza que há em vós. E isso é incrível, porque Cristo só vê grandes qualidades na igreja de Esmirna. E aí Cristo diz assim: olha, mas, entretanto, todavia, sem embargo, vocês vão sofrer. Mas eu posso entender, então, que Cristo, como o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver, se ele venceu, eu também vou vencer. E isso é promessa de Deus para a minha vida como igreja. Como membro de uma igreja, mas também individualmente, como pai de família, como homem. Eu vou vencer. Recebe essa promessa na sua vida. Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem vitória na sua vida. Eu vou interromper. Quando eu falo que Deus tem promessa na sua vida, eu não estou falando para te conquistar, para te cativar. Eu não estou falando porque eu recebi um insight divino agora nesse momento. Olha, Deus está falando comigo. Deus fala comigo através das Sacras Escrituras. Deus fala comigo através da verdade revelada. O que Deus já me revelou através da literatura sagrada é que Ele tem promessas na sua vida. E Deus espera que você tenha consciência para tomar posse dessas promessas. Porque o desejo de Deus é te abençoar. O Espírito Santo de Deus anseia ardentemente derramar bênçãos sobre a sua vida. Mas é preciso que você entenda isso, é preciso que você creia, é preciso que você ligue a sua oração nos céus. A Bíblia diz que antes das coisas acontecerem aqui no mundo material, elas acontecem no mundo espiritual. Então, quando eu profetizo isso na sua vida, eu estou ligando a sua vitória no mundo espiritual. Compreende isso? Que não há hipótese dela ser desligada. Então, se eu estou ligando no mundo espiritual, essa vitória já é sua. Então, você precisa compreender isso para poder tomar posse. Amém? Mas aí Cristo continua, olha, essa igreja é demais. Essa igreja é incrível. E aí Cristo diz assim, mas ainda assim, vocês vão sofrer. E não vão sofrer pouco. Poxa, mas se Cristo venceu, eu também vou vencer. Aí Cristo continua dizendo, mas vocês vão sofrer até a morte. Como assim? Eu não vou ter a vitória? Eu vou sofrer até morrer? Porque o deserto é passageiro. A Bíblia não diz que em João Mateus e João, Mateus de uma forma mais explícita, Mateus capítulo 16, verso 33, que o nosso deserto é passageiro, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos passar pelo deserto, mas depois do deserto vem a vitória. Mas aí Cristo diz aqui na igreja, uma carta destinada à igreja de Esmirna, olha, não tem esse negócio de vitória está meio... Vai sofrer até morrer. Você quer uma promessa dessa na sua vida? Você quer sofrer até morrer? Quem quer promessa de sofrimento? Também não. Eu também não quero promessas de sofrimento. Mas por amor a Cristo, se necessário for, eu sofro. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Vejam,
Me recordo de uma passagem, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, portanto, Paulo ainda era Saulo. Atos capítulo 5, se nós considerarmos o tempo, nós estamos num tempo de 45, 50, talvez 55 dias após a ressurreição de Cristo. Ou seja, 5, 10 ou 15 dias após Cristo ser assunto aos céus diante da igreja. Estão compreendendo? Cristo é preso, é crucificado, é levado no madeiro, morto, recebe uma coroa de espinho, transpassado por uma lança, ressurge no terceiro dia, e a partir daí, num período de 40 dias, ele aparece diante da sua igreja. 40 dias depois, Cristo é assunto aos céus. Aproximadamente 10 dias depois, os apóstolos decidiram se reunir exatamente no pórtico de Salomão. O que era o pórtico de Salomão? Era o lugar onde Cristo reunia os discípulos para ensinar. Quando Cristo estava em Jerusalém, ele ia para a frente do templo, se assentava embaixo do pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão é como se fosse os muros externos do templo. Nós temos os muros do templo e em volta nós temos o quintal do templo. Esse quintal do templo tem como se fossem grandes muralhas, só que são vazadas embaixo, e as pessoas ficam ali para se proteger do tempo, do mau tempo, do sol forte. Cristo ficava ali e ensinava aos seus discípulos ali. Aproximadamente 10 dias, logo depois que Cristo foi assunto, os discípulos começaram a ir para ali. E começaram a pregar o evangelho. Anunciaram, olha, Cristo venceu a morte. As profecias estão se cumprindo. Cristo venceu a morte, ele ressurgiu. Ele foi morto, pendurado no madeiro como um maldito. Mas ele venceu a morte, ele venceu por mim e por você. E eles começaram a anunciar o evangelho. E as pessoas começaram a ir para ouvir as boas novas. Porque entenderam que o céu se movimentou quando Cristo foi morto, que o céu escureceu, que algo aconteceu e que de fato aquele que foi morto era o Filho de Deus. Então as pessoas foram até o pórtico de Salomão para ouvir os ensinamentos dos apóstolos que ficaram. E à medida que os apóstolos começaram a ensinar, irmãos, o texto é absolutamente impactante. À medida que os apóstolos começaram a ensinar, as pessoas começavam a chegar enfermos, e a Bíblia não diz que alguns foram curados. A Bíblia diz que todos foram curados. A Bíblia diz que muitas pessoas iam até o pórtico de Salomão para serem curadas. Pessoas de cidades próximas, inclusive. Não só de Jerusalém. Mas todos os enfermos que chegavam lá foram curados. Cegos, coxos, todos eles foram curados. Paralíticos foram curados. As pessoas sabiam que Pedro ia passar por aqui. Pedro ia passar nesse caminho aqui. E o sol estava lá. As pessoas se colocavam do lado de cá, já que não conseguiriam chegar em Pedro, porque era uma multidão, elas ficavam aqui agachadas. Por quê? Por quê? Porque o sol estava lá, e a sombra de Pedro ia proporcionar cura. Isso é fé ou não é fé, queridos? Os milagres hão de acompanhar aqueles que creem. Os milagres hão de acompanhar aqueles que creem. Mas em contrapartida, os chefes do sinédrio, tanto o sumo sacerdote como o chefe de cada... O sinédrio, nesse tempo especificamente, era um sistema bicameral. Metade do sinédrio... Como é o nosso... Nós temos hoje... Nós vivemos num sistema bicameral. Nós temos... na Assembleia, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Esse é um sistema bicameral. Naquele tempo também, o Sinédrio. O Sinédrio
é composto por 70 sacerdotes e um sumo sacerdote. Desses 70 sacerdotes, 35 eram saduceus e 35 eram fariseus. Os fariseus se envolviam mais com as questões espirituais e os saduceus com as questões mais políticas. Vendo os saduceus que os cristãos estavam crescendo em número e já fazendo muitos alvoroços pela cidade, iniciaram um processo de perseguição intensa. E esse período de perseguição, que começa com Cristo, só termina no ano 313 da era cristã. Calcule, então, quase 300 anos de perseguição. 300 anos de perseguição. Olha, você tem promessa na sua vida, mas primeiro você vai passar por um tempo de perseguição. Ah, mas quanto tempo? 300 aninhos só. Está disposto a esperar pela sua promessa? Olha, ela vai acontecer. É só esperar passar esse tempo de tribulação. 300 anos, passa rapidinho. Depois, se você ainda estiver vivo, então os saduceus iniciaram aquele processo de perseguição e mandaram prender Pedro e João naquele mesmo dia. Então eles estavam no pórtico de Salomão ensinando, quando chegaram os soldados. Soldados. Não eram soldados. O Estado de Israel vivia sob um jugo do Império Romano. Não poderiam ter soldados. Mas ainda assim o Império Romano autorizava que eles tivessem uma certa guarda do Sinédrio. Era só para proteger o Sinédrio. Mas não era. Eles desvirtuavam essa função e os guardas do Sinédrio foram lá e prenderam Pedro e João. Por quê? Porque estavam ensinando e pregando o Evangelho. Inicia ali um tempo de perseguição. Naquela mesma noite em que eles estavam presos, o que aconteceu? Veio o anjo do Senhor e os tirou das cadeias, soltou as cadeias. E aí, prestem atenção comigo. Vejam como isso acontece. O anjo solta Pedro e João, e eles já sabem, evidentemente, conhecedores de que vai iniciar uma grande perseguição contra eles, e o que eles fazem? Voltam para o pórtico de Salomão. Serão presos ou não novamente? E quando eles voltaram para o pórtico de Salomão, o Sinédrio se reuniu. Olha, nós prendemos 2 cabras que se diziam cristãos, e eles estão presos lá. E então, a gente tem que deliberar aqui sobre qual será a pena deles. Vamos mantê-los presos. E eles estão lá ensinando no pórtico de Salomão. Vamos mantê-los presos. Aí alguém chega lá diante do sumo sacerdote, doutor, os 2 cabras que vocês estão falando aí, estão lá no pórtico de Salomão. Não é possível. Se eles estavam presos, chama os guardas. Vamos lá na prisão. Aí chegaram na prisão, o que tinha na prisão? Os guardas estavam lá, de prontidão, espertos, cadeias fechadas, cadeados, portas fechadas, tudo certinho. Os presos é que não estavam lá dentro. Tomaram um susto, mas por onde eles passaram? Também não sei. É obra de Deus. Então Deus faz milagres, Deus tem obras, mas Deus não te exime do tempo da perseguição. Vai sofrer perseguição. Qual foi a ordem? Prende novamente. Voltam para o pórtico de Salomão, pegam, prendem Pedro e João, levam para o Sinédrio. Agora não tem saída. Vamos deliberar aqui na frente deles, não tem para onde eles fugirem. Vamos matá-los. Quem é a favor de matar? Eu sou. Não, mas só quem pode matar é o Império Romano. Vamos, prisão perpétua. E cada um começou a dizer, açoite. E aí um homem chamado Gamaliel, um instrutor de Paulo, nós sabemos que a Bíblia diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E quando a Bíblia diz, um parêntese, quando a Bíblia diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel,
é porque o tablado de ensino era alto. Então, os alunos ficavam na parte da altura dos pés dos seus professores. Era uma cultura judaica daquele tempo. E aí prenderam, e aí Gamaliel disse assim, olha, peraí, antes da gente matar os dois, vamos pensar o seguinte, olha só. Há 200 anos atrás teve um homem chamado Teuto, que se dizia o Messias. Aí ele arrebanhou alguns seguidores e tal, mas logo descobriram que ele era uma fraude. E não deu em nada. Depois vem um homem chamado Judas, que é o Judas Macabeus, da revolta dos Macabeus. Logo após o final do Império Grego, antes de iniciar o Império Romano, do final do Império Grego, ano 331 a.C., até o início do Império Romano, teve um período em que os judeus eram governados pelos próprios judeus. Um período curto, de 96 anos. E esse período foi o período chamado de Revolta dos Macabeus. E o homem líder dessa revolta era Judas. E alguns começaram a apontar esse homem chamado Judas de Judas o Messias. Era Judas Macabeu, o Messias. E aí Gamaliel lembra dessa passagem e diz, olha, depois veio Judas, também se dizia Messias, arrebanhou muitos seguidores, mas depois logo perceberam que era uma fraude e não deu em nada. Vamos fazer isso? Vamos deixar esses cristãos seguirem esse tal Cristo? A figura desse tal Cristo, porque se ele não for, se Jesus não for de fato o Messias, não vai dar em nada. Daqui a pouco estão dispersos, vão perceber que era uma fraude. Mas e se ele for de fato o Filho de Deus? Ai de nós se nos colocarmos contra o Filho de Deus, ou os seus seguidores. Então, vamos soltá-los? E aí o Sinédrio disse assim, não. O senhor é líder, o senhor é uma figura respeitada, mas soltar já é demais. Vamos açoitar, depois a gente solta. E encheram de açoites Pedro e João. E diz o texto bíblico que Pedro e João, quando foram soltos, após os açoites, saíram como? Alegres. Regozijando-se, diz a Bíblia. Regozijando-se, porque entenderam o privilégio de sofrerem tribulações por causa do nome. Lembrando que logo no início do Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha é um sermão muito longo, ele inicia, nós chamamos de Sermão das Bem-aventuranças. As bem-aventuranças são as primeiras palavras daquele grandioso sermão, que se inicia no início de Mateus 5 e vai até o final de Mateus 7. Tem ali, inclusive, a oração do Pai Nosso, dentro do Sermão da Montanha. E ali no início do Sermão da Montanha, lembrando que Pedro e João estavam presentes no Sermão da Montanha, e Jesus ensinou assim, olha, bem-aventurados sois, se sofrerem perseguições, quando sofrerem perseguições, e vos injuriarem em meu nome. E aí o que Cristo disse no verso seguinte? Regozijai-vos. Se isso acontecer, se alegre. Eu estou sofrendo perseguição porque eu estou pregando o Evangelho. Se alegra, querido. Há um tempo atrás nós fomos pregar o Evangelho e em um lugar de difícil acesso, e lá um policial, e eu, irmãos, eu respeito muito, muito, muito a autoridade policial, qualquer autoridade constituída, sobretudo a autoridade policial, pelo que que essa categoria passa aqui no Rio de Janeiro, com a violência que é, com a desorganização, com a falta de estrutura. Então, por exemplo, quando eu passo por uma blitz, eu vejo minha filha atrás, eu não falo assim, olha, bota o cinto, que não sei o que, senão a polícia vai te prender. A polícia prende bandido. Instrua minha filha a sempre respeitar a autoridade policial.
entender que eles precisam ser honrados. Mas eu estava num lugar, na Vila Mimosa, participando de um projeto evangelístico, e ia frequentemente naquele lugar, toda semana, e aí, um determinado dia, veio um policial e me agrediu por trás, me chutou, me deu alguns chutes, um soco nas costas e uma coronhada na cabeça. Disse que eu não era bem-vindo naquele lugar. Porque Cristo não era bem-vindo naquele lugar. A igreja não era bem-vinda naquele lugar. E que aquele lugar era um lugar separado para outras coisas. Eu não vou... Isso é ser agredido em nome de Cristo. Porque por uma outra situação, eu estava pregando numa igreja em Barra do Piraí, e uma irmã falou assim para mim: olha, pastor, eu estou sofrendo perseguição no trabalho. Isso é mesmo? Poxa, vamos orar, mas por que está sofrendo perseguição? Ah, porque eu sou cristã. Porque lá tem uma espírita, uma kardecista, outra não sei o quê, outra católica, a dona é não sei o quê. Então só eu sou cristã, então só eu sofro perseguição. Porque ela não entende que eu tenho que chegar atrasado todo dia, porque eu tenho dificuldade para acordar cedo. Então é uma perseguição intensa. Irmãos, dá vontade de rir, mas isso é muito sério, sabia? É verdade, aconteceu exatamente isso, dessa forma. Sabe quando você desmonta, assim, e você... Assim, Jesus, me dá sabedoria para falar do teu amor. É impressionante, é absolutamente impressionante. Enfim, vamos entender e compreender que a nossa passageira tribulação tem natureza espiritual. Tem natureza espiritual. Essa é uma igreja que padeceu, que sofreu, mas que sofreu por amor a Cristo. O que nós não fazemos por amor? Quando nós estamos apaixonados. Eu, quando conheci Priscila, Jesus amado. Hoje é diferente. Se antes eu dava a volta no mundo por ela, hoje eu dou a volta no universo. Irmãos, o que nós não fazemos por amor? O que nós não fazemos? O que Cristo não fez por nós? Cristo, quando se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, ele estava absolutamente apaixonado por você. Ainda está. Não tem problema nenhum de falar de paixão na igreja. Essa é a paixão de Cristo, é a verdadeira paixão. Cristo estava apaixonado por você. Mas uma das linguagens da nossa alma é também a dor, o sofrimento. Quando você sofre por algo, eu não estou dizendo apenas sofrer por amor, por uma tristeza, alguma derrota, e você está sofrendo, é você que está sofrendo, é você que está se comunicando com Deus através da sua dor, do seu sofrimento. Mas só quem pode medir o seu sofrimento é você. Nem a pessoa que está ao seu lado, nem a sua família, é você. Então o sofrimento também é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. Mas só quem sabe, só quem reconhece a dimensão do seu sofrimento é você. Não compare uma dor com outra. A sua dor é a maior, porque é sua. É você que está sofrendo, é sua. Não aumente a sua dor, não diminua a sua dor, sofra, viva o luto, viva o tempo do deserto. Também passei por desertos na minha vida. Graças a Deus eu tive uma vida de muito mais vitórias do que de desertos. Mas eu tive um deserto. Quando minha esposa, a maioria, ao menos os mais antigos na igreja sabem, da minha filha, mais velha. Quando minha esposa ficou grávida, o diagnóstico foi
disse, síndrome de Down, trissomia do 18, trissomia do 21, má formação congênita em vários órgãos, inclusive no coração. Rodamos os especialistas de várias áreas e vários lugares. E muitos exames, semanalmente se fazia um exame. E todos os exames eram muito ruins. Todos os exames atestavam a palavra dos médicos. Comprovavam aquilo que os médicos diziam. Então, a melhor palavra que nós tivemos de um médico foi, olha, a sua filha vai viver 3 meses. Foi a melhor palavra que nós recebemos de um médico. Olha, ela vai viver 3 meses. Então, eu coloquei na minha mente, num tempo de muita dor, muita tristeza, muito sofrimento, eu coloquei na minha mente, olha, se minha filha vai viver 3 meses, durante 3 meses eu serei o melhor pai do mundo. Vai viver 3 meses, mas eu estarei ao lado dela durante os 3 meses. Então, cada resultado era um resultado ruim, nós não tivemos nenhum resultado bom. Durante os 7 meses, nós descobrimos já do segundo para o terceiro mês, durante os 7 meses que permaneceram, nenhum resultado, todos os exames foram ruins. E aí nós tínhamos 7 profissionais no centro cirúrgico, um centro cirúrgico super avançado em tecnologia, 7 profissionais, e eles tiraram a minha filha assim, do ventre, e eles se olharam, e um dos médicos percebi que ele estava chorando, mas até então eu estava lá dentro, mas não conseguia entender porque eu choro. E quando eu vi, eles estavam de máscaras, então a médica, a obstetra, fez um sinal para um dos médicos, e ela também começou a chorar. E aí, mas como elas estavam de máscara, eu não consegui ver a expressão no rosto. Mas eu sabia que tinha algo diferente. E aí, o anestesista, que era o outro médico que estava mais atrás, ele fez um sinal assim para mim. Mas imagina, vocês têm todos esses diagnósticos. Trissomia do 18, 21, má formação congênita em vários órgãos, inclusive no coração. Aí o anestesista, que é o médico que está mais distante, ele faz assim para você. Ó. O que isso significa? Fiquei feliz, demais, eu fiquei muito feliz. Mas talvez aquilo significasse, olha, ela vai viver 3 meses, ela vai... Ou então, terminou o parto. Alguma coisa assim. Enfim, a minha filha nasceu absolutamente perfeita, sem nenhuma sequela, sem absolutamente nada, nenhuma enfermidade, nenhuma trissomia, nenhuma gripe, nada. Absolutamente perfeita. É uma obra de Deus? Evidente que sim. Nós temos todos os exames médicos, inclusive, para comprovar, para atestar que é um milagre de Deus. Mas teve deserto? Teve ou não teve? 7 meses. Só em oração, em silêncio. A minha igreja não sabia. Minha igreja não sabia. Nós estávamos, eu era pastor auxiliar na igreja de Nova Vida, de Volta Redonda. O meu pastor lá não sabia. Os meus pais não sabiam. A única pessoa que sabia é o pastor Gama. Porque além de meu pastor, sempre foi meu pastor durante muitos anos, era meu amigo próximo, sempre foi, até hoje, evidentemente. Então eu compartilhava e contava com as orações dele. Foi um tempo de dor, mas teve vitória. Quando Mesaque, Sadraque, Abidnego passaram por uma tribulação, Deus não livrou eles de uma tribulação. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus não livrou Mesaque, Sadraque, Abidnego. Deus não livra
você dá tribulação, mas Ele te dá vitória na tribulação. Ainda que seja preciso você passar pelo deserto, passe pelo deserto, mas entenda que o deserto também é tempo de prova. E que você tem vitória. Entenda mais que, olha, a sua vitória vai chegar depois do deserto. Não, sua vitória vai chegar no deserto. Enquanto você estiver no deserto, Deus vai te sustentar. Os hebreus estavam no deserto durante 40 anos. Era um tempo de prova, era um tempo difícil. Era um tempo que eles esperavam a promessa da terra prometida e ela nunca vinha. Mas Deus sustentou o seu povo no deserto. Deus sustentou com o maná, Deus sustentou com a água saindo da rocha. Tem provação? Sim. Vamos continuar na literatura sagrada, que nós só lemos o primeiro verso. Jesus. Verso 9. Vamos ler de novo o verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Era um tempo de tribulação, um tempo de perseguição, e essa perseguição, essa tribulação, tinha como consequência também a pobreza da igreja. Eles eram tão perseguidos, vejam, esse vácuo de cristianismo, o vácuo da igreja, o que a igreja romanista, o que a igreja católica atribui. Como a igreja católica só foi criada no século III, eles dizem que desde a morte e ressurreição de Cristo e a assunção de Cristo até a criação da igreja católica, não existiu igreja. Como pode, irmãos? 300 anos sem igreja. No período em que a igreja mais cresce, mais avança, antes da instituição da igreja católica apostólica romana. Pois bem, nesse tempo, o Deus era o imperador. Dinastia dos Flávios, dinastia dos Césares, eram os imperadores. Nessa ordem, após a morte, Trajano, Adriano, Antonino, na ordem, os imperadores desse tempo. Depois veio, não me recordo, Tertuliano, até Diocleciano. Diocleciano decidiu, olha, nós vamos iniciar um período maior de perseguição aos cristãos. Aquele que se dizia cristão era morto. Ordem do Império Romano através de uma legislação, de uma lex romanorum. Então, havia uma legislação que determinava a morte de quem auto se declarava cristão. Se alguém apontava e dizia, olha, aquele é cristão, aquele ia para julgamento. Mas se você se declarasse cristão, você era morto imediatamente. Então, a igreja de Esmirna tinha como pastor Policarpo. Policarpo disse, olha, nós vamos continuar, mesmo com essas perseguições, nós vamos continuar praticando o cristianismo e pregando e anunciando o evangelho. Então, o que fez Diocleciano, o imperador, por ordem do imperador? Mata todos os pastores de todas as igrejas. Mata todos que se levantarem para auxiliar os pastores. Matem todos os obreiros. Na igreja de Esmirna, assim que eles receberam esta epístola que nós estamos lendo, o pastor era Policarpo. E quando eles receberam essa epístola, com a promessa,
com a profecia de que eles sofreriam perseguições, imediatamente veio a ordem do imperador Diocleciano. Matem o pastor. E o que aconteceu? Pegaram o pastor e 10 obreiros, 10 diáconos. Cadê os diáconos nessa casa? Nessa hora desaparece. 10 diáconos. Ó, eu reconheci a Aninha pelo riso. Vai se entregar, Aninha. Vai se entregar. Nessa hora, eles levam o pastor e 10 obreiros e botam todos na fogueira. O que acontece? O fogo começa a queimar, mas eles não morriam. Obra de Deus ou não? Deus só estava mostrando que era a obra dele, mas veio um sujeito, incircunciso, safado, com uma espada e matou a espada todos eles, inclusive o pastor. Ora, não era promessa de perseguição até a morte? Elas vieram. O que nos diferencia do mundo? Essa igreja diz aqui, como nós lemos, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Aí continua dizendo assim, e aqueles que nessa cobiça se desviaram da fé, atraíram para si muitas dores. Ou seja, o amor ao dinheiro não apenas te desvia da fé, como atrai para você muitas dores. Então, querido, se eu for para ser perseguido, eu quero ser perseguido em nome de Cristo, não em nome da minha falsa religiosidade. O que nos diferencia do mundo? Nós temos os mesmos sonhos. Eu quero ser rico. Olha, meu objetivo é comprar uma casa na praia. Eu quero um carro novo. Os nossos sonhos são muito materiais. E aí Deus te dá a vitória. Porque você orou e a Bíblia diz que tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, em concordância com Ele, Deus vai te atender. Deus vai atender o seu pedido. Então você quer... Eu tenho um amigo que orou por um Fusca. Eu falei, rapaz, pede pelo menos um Gol. E o que Deus fez? Deu o Fusca. E a esposa dele subindo do alto da Boa Vista, o carro ficou parado lá em cima e falou assim, olha, vende o Fusca e compra um Gol. E esse casal era da nossa igreja, irmãos. E eu falava para ele, você pede um Gol, não pede um Fusca. Não, eu quero um Fusca, adoro carro antigo, que eu não sei, eu quero um Fusca. Rapaz, você tem 2 filhas, você vai ficar... Dito e feito. Bastou ficar uma vez na rua, a esposa dele falou assim, agora você vai vender essa porcaria. Nada contra a Fusca, eu adoro Fusca também. Mas os nossos sonhos não nos diferenciam do mundo, querido. Você vai pedir e Deus vai te dar. Porque Deus está exalando amor e bênçãos para a sua vida. Então você, eu quero casa na praia, Deus vai te dar a casa na praia. Ele sabe que você vai deixar de vir à igreja, mas Ele vai te dar a casa na praia. Você não quer a casa na praia, você não está pedindo a casa na praia, a Bíblia não está dizendo que Ele vai te dar tudo que você pedir em concordância. A falta de sabedoria é sua de pedir algo errado. E nada contra quem tem casa na praia também. Eu quero ter uma casa na praia. Mas o que nos diferencia do mundo? Lá em Mateus, também no Sermão da Montanha, em Mateus 6, ele diz assim, olha, vós sois o sal da terra. Se o sal, pois, vier se tornar insípido, de que mais serve, senão para ser jogado e pisado pelos homens? Mateus capítulo 5, verso 13. O que nos diferencia do mundo se os nossos sonhos são iguais? A gente está nesse afã de acumular riquezas e Deus diz, olha, não acumula riqueza aqui não, meu filho. Aqui as traças corroem, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam.
acumula riqueza no céu, porque no céu não tem nada disso. O céu não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Eles não escavam e nem roubam. Mas a gente fica nesse afã de conquistas materiais igualzinho ao mundo. O que tem de fato nos diferenciado do mundo? Vamos continuar. Conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. 10 dias, irmãos. Passa rapidinho. 10 dias, querido. Meu deserto com a minha filha durou 7 meses. 10 dias, irmãos. O sujeito está desempregado há 1 ano. 10 dias de deserto, irmão. Olha só, que bênção. Imagina você perde o emprego, 10 dias, começa o deserto. 10 dias depois, conseguiu outro emprego. Oh! Moleza, não? Só que a Bíblia também diz que um dia para Deus é como 1000 anos. A Bíblia aponta, Ezequiel capítulo 4, verso 6, fala da profecia do cativeiro babilônico para Ezequiel, a partir do tempo de Ezequiel, que duraram 40 anos. E ele diz que a profecia era de 40 dias. Ou seja, e ele mesmo explica a profecia. Ele diz, olha, e um dia equivale a 1 ano. Então, para cada dia aqui, foi 1 ano de perseguição intensa. Então, foram 10 anos de intensa tribulação. Quando começou isso? 24 de fevereiro do ano 303. No dia 24 de fevereiro do ano 303, Diocleciano escreveu um édito, uma carta, determinando e dizendo que ele não estava satisfeito com a perseguição contra os cristãos, porque ela estava muito branda. Era preciso intensificar. E foi aí que ele determina a morte dos pastores. Essa perseguição dura nada mais, nada menos que 10 anos. Então, no ano 313, Vespasiano, por ordem de Vespasiano, os líderes religiosos se reúnem e ali vem um novo édito, o chamado Édito de Constantino, porque Constantino lidera ele já era o imperador, ele veio sucedendo Vespasiano, ele era o imperador no tempo do Édito, mesmo que a ordem tenha partido de Vespasiano, foi Constantino que decidiu, através do Édito de Milão, proibir a perseguição aos cristãos. Dizendo, e ali se inicia, ali é o berço, o nascedouro, através do Édito de Milão, se inicia aquilo que nós conhecemos como Igreja Apostólica Romana. Por que apostólica? Porque universal. O apostolado, o apostolicismo significa a universalidade. Por quê? Porque era possível que todas as religiões se juntassem numa só. Então, todas as imagens eram trazidas para dentro do catolicismo e todas as imagens passaram a ser adoradas como se fossem uma liberdade de culto. Então, os cristãos também foram obrigados, podiam adorar a Cristo, mas tinham que adorar a Cristo dentro dessa Igreja Católica Universal. E aí nasceu a Igreja Católica Universal, com todas as suas imagens de adoração. Continuando. Então, portanto, essa tribulação durou não 10 dias, mas 10 anos. E a Bíblia continua, só para a gente encerrar,
Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que Cristo está dizendo? Olha, se você for fiel, você vai ganhar a coroa da vida, que é a nossa salvação. Amém? E se você for fiel, receberá, de nenhum modo, vai sofrer dano algum na segunda morte. Ou seja, Deus tem uma promessa para a sua vida de salvação, de vida eterna. Mas tem uma promessa na sua vida também de tribulação. A tribulação é quase que uma consequência daqueles que decidem servir a Deus. Mas todos aqueles que servem a Deus sofrem perseguições? Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo diz isso a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz, de fato, todos os que decidem pela renúncia ou em favor do cristianismo sofrem ou padecem perseguições. Todos. Paulo não faz acepção. Então, todos nós sofremos de alguma forma, seja visual, seja temporária, seja mais longa, seja espiritual, seja uma perseguição que nós nem percebemos, mas todos nós sofremos e padecemos com perseguições, sim. Mas Deus tem essa promessa para a sua vida, para a minha e para a sua vida, para a nossa vida como igreja. Amém? E nós precisamos compreender que essas perseguições não são apenas individuais. As nossas perseguições são apontadas como igreja. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero terminar com você de pé. Igreja é coletivo. Quando em João capítulo 17, Deus faz a oração, o Senhor Jesus faz a oração sacerdotal, ele diz assim, olha, Jesus orando a Deus Pai. E ele diz assim, Senhor, que eles, igreja, olhem para mim, queridos, olhem para mim, presta atenção aqui para eu terminar. Oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já tinha dito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, que a igreja tenha a mesma palavra, que todos ajam de forma concordante. Paulo está escrevendo uma carta à igreja grega de Corinto, onde havia muitas dissensões, muitas discussões. Então Paulo diz, olha, falem a mesma língua, falem a mesma palavra, concordem. Se é preciso abdicar de alguma coisa, abdiquem em favor do próximo. Se amem mais, lutem mais um pelo outro. Deixem os seus desejos individuais um pouco de lado e vamos lutar em favor da igreja. E lutar em favor da igreja não é lutar em favor da denominação, querido. É lutar em favor da pessoa que está sentada do seu lado. É entender as suas dores. E lutar e orar. Amém, queridos? E aí Jesus diz assim na oração sacerdotal, o Senhor, que eles, igreja, que eles entendam e sejam um só em mim, assim como eu sou um em ti, assim como nós somos um, Jesus dizendo para Deus, assim como nós somos um, que eles sejam também um. Vamos abdicar um pouco. Não abdique dos seus sonhos, dos seus projetos. Você tem projeto para passar no vestibular, projeto para passar em concurso público, conseguir promoção no trabalho, bênção na sua vida, e Deus tem vitória para a sua vida sim, e lute por isso. Mas entenda que Deus não pode ser colocado de lado. A sua fé não pode ser alvo das suas conquistas, dos seus sonhos. A sua fé não pode ser atacada pelos seus projetos pessoais. Não pode ser alvejada pelos seus sonhos mesquinhos, muitas vezes. Eu digo seus, digo meus também. Me coloco evidentemente no mesmo barco. Somos todos iguais.
a diferença de ficar rico e ficar rico em Cristo Jesus. Ah, eu fiquei rico, mas eu fiquei rico em Cristo Jesus. Você está... Mas eu tenho uma nova vida. Agora eu vou ficar rico porque Cristo vai me abençoar. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos louvar a Deus. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Recebe nosso louvor, a nossa oração. Recebe o que entregamos a Ti, Pai. Entregamos um cântico, entregamos nossas vozes. Entregamos muito mais do que isso, Pai. Entregamos nossas vidas, nosso louvor e nossa adoração a Ti. Recebe a nossa oração. Podemos entregar a Ti, Pai, um verdadeiro, genuíno louvor. Adoração entregamos a Ti, Pai. Entendemos quem Tu és em nossas vidas e quem nós somos em Ti, Pai. Porque quando estamos fracos é que somos fortes, Pai. Porque o Senhor nos fortalece, ó Deus. O Senhor nos carrega pelas mãos, o Senhor estende a Tua destra fiel sobre as nossas vidas. O Senhor nos conduz, o Senhor é o nosso alvo, a nossa luz, a nossa direção. O Senhor é a verdade, o caminho e a vida. Graças te damos por isso, ó Pai. Mesmo no tempo de tribulação, Pai, nos consola, nos conforta, nos exorta e nos dá coragem para prosseguir, Pai. Porque diz a Tua palavra, não temais nas tribulações que eis de passar. Deus, então, Deus nos dá coragem para prosseguir, para avançar, mesmo no tempo de deserto, no tempo de tristeza profunda, nos dá coragem para vencer, Deus, para lutar, para agir, para não aceitar a derrota, a humilhação, porque nós sabemos quem nós somos em Ti, Deus, porque a Tua promessa para as nossas vidas é
todos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Se você foi abençoado, aplauda o Senhor. Se você não foi abençoado, não precisa